E aí, empacou? Desempaca comigo. Hoje o tema do resumo que a gente passa aqui para você que quer estudar, na verdade já passou pela matéria, não precisa ficar vendo aquele vídeo todo, aquela aula inteira. Hoje, renascimento. Vamos entender aqui o renascimento. Lembrando que os textos que eu utilizo aqui nessas tardes estão na descrição para vocês, tá bom? Para vocês pegarem esse resumo. Olha só, renascimento. A gente vai falar aí de 3 renascimentos aqui principais. Primeiro, renascimento urbano. O nome renascer significa que algo já existiu, tá? E não necessariamente deixou de existir, mas principalmente voltou a ter grande importância. Renascimento urbano é o retorno das atividades principais dentro de uma cidade. O renascimento urbano surge lá no século XI, principalmente com o surgimento dos burgos, ainda na Idade Média. Quem que são os burgos? São aquelas cidades que são os burgos, são as cidades muradas que começaram a ser uma realidade na Idade Média concomitante aos feudos. E essas cidades, burgo significa muro, a gente já falou isso aqui em Idade Média, burgo significa muro, e essas cidades passam a ter uma importância para aquela sociedade, voltam a ter importância. Essas cidades muradas que ainda pequenas, mas voltam a ter importância principalmente por conta do que vai vir aí, que é o renascimento comercial, que é o retorno da importância das atividades comerciais para a Europa. Não significa que deixou de existir, mas agora vem de uma maneira um pouco diferente. O renascimento comercial surge principalmente nas cidades italianas, principalmente quando a gente fala de Veneza, porque a partir de 1204, na Quarta Cruzada, que a gente vai chamar de Cruzada Comercial, é quando Veneza consegue tomar o poder do Império Bizantino ou de Constantinopla do Mar Mediterrâneo. Veneza passa a dominar as rotas comerciais. E aí começa a chegar muito produto, muitas trocas comerciais, muitas coisas na Europa. O comércio deixou de existir durante a Idade Média? Ele não existia? Não, não é isso. Mas ele agora tem um up, uma nova importância para a Idade Média, uma nova importância para aquela sociedade europeia. Então, o renascimento comercial é, inclusive, a volta da importância da unidade monetária. As moedas começam a surgir novas moedas na Europa, tá bom? E o renascimento cultural, a partir aí desse processo de renascimento urbano e comercial, renascimento cultural, século XII, XIII, XIV, mas principalmente quando a gente fala em cultural mesmo, a gente está falando em séculos XV e XVI, principalmente surgindo na Itália, nas cidades italianas, Gênova, Florença, Veneza, como berço do renascimento cultural. Ele é justamente a nova mentalidade, essa mentalidade do homem moderno, que agora está afastando de valores cristãos, afastando de valores medievais, não afastando de valores cristãos 100%, tá? Não é isso, mas afastando de crenças, dogmas medievais extremamente fixas. Então o renascimento comercial é a mentalidade do ser humano moderno. E por que chama renascimento? Porque ele pega a influência do que vinha antes da Idade Média. Ele pega a influência lá do mundo greco-romano, principalmente no que diz respeito à estética do belo, que se valorizava muito na Grécia. A gente vê isso muito comum na arte renascentista. E se valoriza muito a razão, a busca por explicações nas coisas, a busca pela razão, fugindo um pouco do que se pensa a Igreja Católica. A Igreja ainda é muito forte, o cristianismo é muito forte, mas você tenta se colocar em pé de igualdade com essa igreja, em pé de igualdade com os dogmas cristãos. Por isso que a gente chama de renascimento cultural. Ele acompanha, inclusive, porque a Itália, o berço do renascimento cultural, porque é ali que é onde você tem o porto, a porta para o mar Mediterrâneo, que é onde está chegando gente, está chegando mercadoria, cultura chegando, principalmente depois de Gênova, Florença, Veneza, principalmente Veneza, no renascimento comercial, ter dominado as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Fluxo de coisas, fluxo de pessoas aumenta, gera uma diversidade cultural, compreenderam? Como características desse renascimento cultural, a gente pode citar o humanismo, com a defesa do livre-arbítrio. O humanismo, principalmente quando a gente fala em humanismo cristão, é o seguinte: Deus está lá, Deus é importante.
mas você tem o seu livre-arbítrio. A culpa de tudo que acontece na sua vida não é de Deus. Então isso gera também a questão do antropocentrismo. É você como centro, ser humano como centro de suas ações. Em oposição ao que se tinha antes, que era o teocentrismo, tudo é Deus. Então você tem coisas muito importantes. Nas ciências, descobertas importantes baseadas na observação, como a gente vai falar, por exemplo, de Nicolau Copérnico, vai falar aí do heliocentrismo, que na verdade o Sol é uma estrela e os planetas, os outros astros giram em torno dela. E ele chegou a isso através de uma explicação científica, de uma explicação através da observação, em oposição ao que se acreditou por muito tempo, que era o geocentrismo, que na verdade é a Terra, que é o centro, e tudo gira em torno dela. Nas artes, estudos maiores de anatomia, estudos maiores de profundidade, o que se não tinha muito forte isso na Idade Média, porque se valorizava muito mais a questão do divino antes da Idade Média. Agora nas artes você valoriza muito mais a questão da estética, você não tem obras só religiosas, você passa a ter obras pintadas aí das pessoas da época, pessoas ricas, principalmente a burguesia. O hedonismo, que seria a busca pelo prazer, a expressão do prazer na obra de arte, que era algo que se tinha inclusive na Grécia Antiga. Olha o renascimento aí, está renascendo com influência do mundo greco-romano. E a presença do mecenato. O que é o mecenato? É a figura do mecenas. O mecenas é aquele que financia essa obra de arte. Então você tem artistas agora que começam a ganhar dinheiro com sua obra de arte. Como que era antes na Idade Média? Esse artista, na verdade, ele era um anônimo, porque você tinha que pintar para a igreja, tinha que pintar para os grandes reis. Não se assinavam muito as telas, não existiam nem telas, existiam, mas não se assinavam muito os afrescos, os murais. Não tinha essa importância. Agora passa a ter, é uma questão do individualismo. Então está renascendo, é o ser humano moderno. Espero que vocês tenham curtido, acertado não, curtido, espero que vocês tenham gostado desse resumo. Anotem tudo aí, vou ficando por aqui. Amo vocês, é de coração. Um grande beijo. Fui!